Por trás do glamour e do sorriso impecável no tapete vermelho, existe uma narrativa mais sombria e menos elegante. Entrevistas que antes destacavam personalidades encantadoras e entidades de caridade, agora prenunciam verdades perturbadoras e vidas secretas. Número 20. Foi Martin Shkreli quem se tornaria conhecido como um dos empresários mais odiados dos Estados Unidos. Ele é frequentemente chamado de Pharma Bro, uma referência à Big Pharma e à sua estreita associação com a indústria farmacêutica devido à sua decisão polêmica de aumentar o preço de um medicamento que salva vidas. Shkreli nasceu no Brooklyn, filho de pais albaneses, descendentes da tribo Shkreli. Ele frequentou a Hunter College High School e recebeu seu diploma. Depois, ele frequentou o Baruch College, onde obteve o diploma de bacharel em administração de empresas. Ele tem um histórico em finanças e usou sua experiência como gestor de fundos de hedge para entrar na indústria farmacêutica. Posteriormente, ele fundou a Retrofin e a Turing Pharmaceuticals. Embora já fosse visto como uma figura controversa, Shkreli geraria ainda mais descontentamento em 2015, ao aumentar o preço de um medicamento que salva vidas. Esse medicamento era o Daraprim, um antiparasitário usado para tratar a toxoplasmose. O aumento de preço também não foi pequeno. Ele foi elevado em 5.000% a partir de $13,50 para $750 por comprimido. Foi um escândalo que seria mencionado durante sua entrevista a Bloomberg naquele mesmo ano. O CEO defendeu o aumento de preço, argumentando que a decisão permitiria um lucro razoável. Ele também afirmou que isso preparava o terreno para futuros desenvolvimentos farmacêuticos. Inicialmente, ele afirmou que reduziria o preço em 50% em resposta às críticas. Mas a entrevista a Bloomberg deixou claro que isso não aconteceria. Shkreli apareceu em várias outras entrevistas com a Bloomberg, defendendo sua decisão e ficando cada vez mais frustrado. Em um momento, por causa dessa frustração, ele disse ao entrevistador que já havia discutido o assunto em reuniões anteriores. Ele também afirmou que o aumento de preço era altruísta, sem interesse próprio, e que não estava sendo feito para benefício pessoal. Meses após a entrevista, ele seria preso por acusações de fraude. A prisão ocorreu após uma investigação sobre sua atuação na MSMB e na Retrofin, revelando que ele estava operando seus negócios como um esquema Ponzi, usando empresas subsequentes para pagar investidores que ele havia fraudado. Após um julgamento e investigação que duraram 2 anos, Shkreli foi condenado a 7 anos de prisão e obrigado a reembolsar suas vítimas em $64 milhões. Número 19. O jornalista britânico nascido nos Estados Unidos, Boris Johnson, foi o segundo prefeito de Londres, de 2008 a 2016. De 2016 a 2018, ele trabalhou como secretário de Relações Exteriores sob o comando de Theresa May, a primeira-ministra. Um ano depois, o político do Partido Conservador se tornaria o primeiro-ministro do Reino Unido. Em 2022, Johnson se viu no centro de um grande escândalo que ficaria conhecido como Partygate. O Partygate foi uma série de encontros sociais secretos realizados no número 10 da Downing Street e em outros prédios do governo durante os lockdowns de 2020 e 2021, que violaram diretamente as restrições do Reino Unido na época. Os eventos incluíam festas para funcionários, comemorações de aniversário e despedidas. Quando a notícia desses supostos encontros veio à tona, uma investigação foi iniciada e a Polícia Metropolitana descobriu até 12 eventos que ocorreram durante o período especificado. Até 6 multas foram emitidas por infrações, incluindo uma para Johnson. O Partygate resultou em uma reação negativa do público e prejudicou a confiança da população, levando a pedidos de renúncia do primeiro-ministro. Em setembro de 22, Johnson foi substituído por Liz Truss. 2 anos depois, em outubro de 24, Johnson se sentaria com Tom Brady, da ITV News, para uma entrevista antes da publicação de suas memórias, Unleashed. Foi durante essa entrevista que ele expressou arrependimento por aparições anteriores. Especificamente, ele estava se referindo aos pedidos de desculpas que fez em relação ao Partygate, dizendo que se humilhou demais e desnecessariamente. Johnson afirmou que os pedidos de desculpas apenas validaram as acusações. Ele apareceria em várias outras entrevistas, onde continuou negando acusações específicas, incluindo algumas de má conduta. Seriam essas negativas
assim como os pedidos de desculpas que ele depois retirou, que tornariam a entrevista da ITV e suas aparições posteriores particularmente vexatórias. Em 25, os arquivos de Boris, uma compilação dos negócios e atividades de Boris Johnson, foram vazados para o público. O conteúdo e as implicações dos arquivos contradiziam diretamente suas negativas e alegações, e até mesmo o forçaram a reiterar pedidos de desculpas. Descobriu-se que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido estava usando funcionários pagos com dinheiro público e uma verba anual de 115 mil libras destinada a custos de função pública para empreendimentos privados, incluindo atividades lucrativas após deixar o cargo e lobby. Especificamente, foi descoberto que dinheiro dos contribuintes e a PDCA foram usados para organizar reuniões com autoridades sauditas e até mesmo com o então presidente da Venezuela para negócios privados. De acordo com documentos, Johnson havia se envolvido em práticas questionáveis para obter ganhos, o que levou a uma investigação pelo Comitê Consultivo sobre Nomeações Empresariais do Reino Unido. Foi sugerido que Johnson explorou seu cargo para benefício pessoal. O público pediu que ele perca o subsídio de ex-primeiro-ministro até que essa questão seja esclarecida. Número 18. Empreendedor, fundador e CEO, nasceu em Washington, D.C. em 1984. Ela era filha de um funcionário americano de ajuda governamental e de um assessor de comissão do Congresso. Holmes era descrita como uma criança desajeitada, mas imaginativa. Ela tinha poucos amigos e tendia a ficar na dela. Ela cresceria e se tornaria o fundador e CEO da Theranos Incorporated, uma empresa de exames de fluidos corporais. Ela foi chamada de a mais jovem bilionária que fez a própria fortuna em 2014. Foi pouco menos de um ano depois, porém, que ficou bastante claro como Holmes havia se tornado tão bem-sucedida. Em meados de 2015, os rumores estavam a todo vapor, sugerindo que a tecnologia de testes da Theranos apresentava falhas, incluindo o aparelho Edison, que há muito tempo era promovido como uma máquina revolucionária. Naquele outubro, Holmes apareceu no programa Mad Money da CNBC para discutir as alegações de falhas tecnológicas. O CEO negou veementemente as alegações feitas por Wall Street e foi citado dizendo isso a Jim Cramer. Primeiro eles acham que você é louco. Depois eles lutam contra você e então, de repente, você muda o mundo. Ela continuou dizendo que a tecnologia proprietária da empresa estava totalmente funcional e sugeriu que o Wall Street Journal havia se baseado em fontes não confiáveis ou enganosas para sua matéria. Holmes apontou para as submissões voluntárias da Theranos à FDA e para os estudos, usando ambos como evidência para apoiar suas alegações de precisão e para mostrar que os relatos de testes defeituosos estavam incorretos. Apesar dessa entrevista amplamente divulgada, várias empresas começaram a se retirar de parcerias e investimentos com a empresa. Isso incluiu Walgreens e Safeway, duas empresas que Holmes mencionou em sua entrevista à CNBC, afirmando que elas ainda eram apoiadoras incondicionais da Theranos. Subsequentemente, investigações dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid descobriram que o laboratório da Theranos na Califórnia não cumpria os padrões federais e que os pacientes estavam em perigo imediato. Em resposta, vários parceiros e investidores pararam de enviar exames laboratoriais e suspenderam todos os serviços da Theranos. Quando o problema com o laboratório da Califórnia não foi resolvido, os Centros de Serviços de Medicare e Medicaid ameaçaram banir Holmes e a Theranos do ramo de laboratórios. Em meados de 2016, eles cumpriram essa ameaça e proibiram Holmes de possuir e operar qualquer serviço de análise de fluidos corporais pelos próximos 2 anos. Nos anos que se seguiram, a Theranos enfrentaria vários processos alegando que a empresa havia vendido milhões de dispositivos de teste em todos os Estados Unidos, enquanto ocultava e deturpava fatos críticos sobre eles. O FBI e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos iniciaram investigações sobre Holmes e a empresa, e em 2018 eles acusariam ela e o ex-CEO Ramesh Balwani de fraude. A empresa fez alegações falsas e exageradas sobre a precisão da tecnologia. Ela foi posteriormente condenada a 11 anos de prisão por 3 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. Durante o julgamento criminal, várias entrevistas, incluindo o programa Mad Money da CNBC, foram usadas como evidência contra Holmes, para provar que ela deturpou a tecnologia e insistiu que a empresa estava agindo dentro dos limites legais, o que torna sua confiança e negação na entrevista particularmente desconcertantes. O patrimônio líquido de Holmes, desde então, foi reavaliado em $0. Número 17. De 2000 a 2003, Shia LaBeouf era mais conhecido como Louis, o personagem de cabelo desgrenhado na série do Disney Channel Even Stevens. Em 2003, ele teria sua primeira grande chance quando foi escalado para o filme de sucesso
Rose. Sua transição para as telonas depois disso foi tranquila. Nesse mesmo ano, o jovem ator estrelou mais 3 filmes, incluindo Debbie e Lloyd, As Panteras e A Batalha de Shaker Heights. A partir desse momento, ele recebeu críticas muito positivas e foi elogiado por seus papéis em vários filmes conhecidos. Não demorou muito para que ele se tornasse um nome conhecido por todos. Mas assim como o comportamento recente de Kanye West, a carreira do ator sofreu uma queda acentuada quando ele começou a apresentar um comportamento cada vez mais errático. LaBeouf já apareceu várias vezes no The Late Show com David Letterman, frequentemente discutindo seu comportamento estranho. Em 2009, ele contou para Letterman que havia sido acusado de invasão de propriedade após um incidente em seu 21º aniversário. Em 2011, ele apareceu novamente no programa, durante o qual Letterman o questionou sobre uma cena específica de um filme em que ele atuou. Inesperadamente, LaBeouf ficou na defensiva com a pergunta. Em 2013, o ator voltou ao set do programa noturno, desta vez gaguejando sobre um suposto conflito que teve com Alex Baldwin, que é citado como motivo para sua demissão da peça da Broadway, Orphans. De acordo com LaBeouf, tanto ele quanto Baldwin são pessoas impulsivas e acabaram entrando em conflito no set por causa dessa característica em comum. Talvez seja justamente essa sugestão de impulsividade por natureza que levou os espectadores a enxergar essa entrevista de forma diferente após os acontecimentos posteriores. A declaração do ator foi vista mais como um aviso que afetou mais do que apenas os sets de filmagem. Pelo restante de 2013, ele continuou a apresentar comportamentos peculiares, tanto dentro quanto fora das telas. Eventos subsequentes incluíram o lançamento de um curta-metragem que LaBeouf afirmou ser dele, apenas para os espectadores descobrirem que era plagiado. Na verdade, a história foi escrita por Daniel Close, que não foi creditado. Em fevereiro de 2014, apenas 2 meses após o lançamento do filme e a grande reação negativa, o ator apareceu no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes usando um saco de papel na cabeça. Nele estavam escritas as palavras: "Não sou mais famoso". Pouco tempo depois, ele participou de uma coletiva de imprensa para promover Ninfomaníaca no Festival de Cinema de Berlim. No meio da coletiva, LaBeouf cita o jogador de futebol do Manchester United, Eric Cantona, com a frase enigmática: "Quando as gaivotas seguem o barco de pesca, é porque elas acham que as sardinhas serão jogadas no mar". Em seguida, ele saiu furioso do prédio. A performance do saco de papel também voltou pouco tempo depois, com o ator aparecendo em uma sala no Espaço de Arte de Los Angeles. Os visitantes podiam interagir com ele e usar uma variedade de objetos durante as interações. Naquele mês de junho, LaBeouf foi escoltado para fora da plateia durante uma apresentação da Broadway, depois de subir ao palco e agarrar um dos atores, Alan Cumming. Ele passou a noite na cadeia por causa disso. Nos anos seguintes, esse padrão se repetiria. LaBeouf saía de entrevistas, fazia algum tipo de cena grotesca, publicava um pedido de desculpas, criava outra performance artística e depois agia de forma tão errática que acabava preocupando quem estava ao seu redor, ou terminava algemado e levado para uma cela. Por fim, essa personalidade impulsiva que ele mencionou para David Letterman levaria a um final desastroso. No início deste ano, LaBeouf enfrentou várias acusações de agressão após um incidente violento que ocorreu durante o Mardi Gras em Nova Orleans. Segundo testemunhas, ele supostamente agrediu várias pessoas naquela noite e também teria gritado vários insultos para essas pessoas. O juiz que supervisionou o julgamento criminal desde então declarou Shia LaBeouf como um risco à segurança pública. Número 16. Sir James Wilson Vincent Saville, mais conhecido como Jimmy Savile, nasceu em Leeds, Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando era adolescente, ele trabalhou nas minas de carvão, onde ficou gravemente ferido após um incidente na mineração. Posteriormente, ele se tornou gerente de um salão de dança. Ele se tornaria mais conhecido do público por seu trabalho como animador britânico, disc jockey e personalidade extravagante da TV. Ele era mais conhecido por seu cabelo platinado, o enorme charuto pendurado na boca e os agasalhos excêntricos que costumava usar. Ele também era elogiado por seu estilo cômico excêntrico, mas, após sua morte, o nome de Savile passou a ser menos associado à comédia e mais à traição. Savile era o apresentador de seu próprio game show, Jim'll Fix It. No programa, crianças escreviam para Savile pedindo que ele realizasse seus sonhos na televisão nacional. Episódios notáveis incluem Savile organizando para um grupo de escoteiros passar o dia no Blackpool Pleasure Beach, onde eles podiam andar na montanha-russa. Em outro episódio, um jovem telespectador teve a oportunidade de tocar bateria com Adam and the Ants. Outro fã foi trazido para conhecer Iron Maiden e Muhammad Ali, e até apareceu em um episódio, realizando os sonhos de vários telespectadores. Embora o programa pudesse parecer inocente, alegações e descobertas posteriores tornariam cada um desses episódios e encontros
particularmente perturbadores. Durante toda a exibição do programa, Saville enfrentou acusações graves de má conduta e abuso, o que levou a investigações formais. Mas, apesar das investigações, a polícia não conseguiu encontrar provas suficientes para confirmar nenhum dos rumores. A primeira denúncia surgiu em 1955. Mas quando os investigadores começaram a analisar o suposto crime, já era tarde demais. Durante as décadas de 60 e 70, supostos atos de abuso ocorreram nas instalações da BBC. Mas, novamente, a falta de provas impediu uma conclusão. Na década de 80, outra vítima teria relatado à polícia que havia sofrido abuso em um estacionamento da BBC. Mas o registro dessa agressão não pôde ser encontrado. Em 2011, Saville faleceu, o que provocou um grande aumento nas acusações feitas por mulheres que trabalharam com ele ou que já haviam participado do programa. Em 2012, a Scotland Yard estava investigando 120 linhas de investigação e até 25 vítimas, com alegações que se estendiam por 4 décadas e denúncias de abuso em escala nacional. Meses após o início da investigação, a Scotland Yard ampliou para 400 linhas de investigação e 300 vítimas, das quais 298 são mulheres. E um salto surpreendente em relação às 25 iniciais que abalaram a BBC, levando vários funcionários a se afastarem ou pedirem demissão da empresa, incluindo o ex-diretor-geral George Entwistle. Em meados de dezembro de 2012, a Scotland Yard informou que 8 pessoas haviam se apresentado com informações sobre o escândalo, sendo que grande parte delas eram vítimas diretas dos abusos de Saville. Pessoas que já trabalharam com ele no programa também se manifestaram, expondo supostos abusos que ocorreram no local, e como várias pessoas que poderiam ter feito algo a respeito sabiam o que estava acontecendo, mas permaneceram em silêncio. Saville foi rotulado como um monstro ao final da investigação. Um monstro que usou a realeza, a caridade e o carisma como escudos para esconder a escuridão que habitava dentro dele. Essa mesma escuridão agora paira sobre cada episódio e entrevista que aconteceu no programa Jimmy Fix It de Saville, uma narrativa que antes aquecia o coração, mas que serviu apenas como uma porta de acesso às suas vítimas. Número 15. Kanye West, o rapper americano mais conhecido, transformou seu sucesso como produtor nos anos 90 e início dos anos 2000 em uma carreira como artista solo famoso. Enquanto artista, produtor e estilista, ele também é uma das figuras mais controversas de sua geração, com uma personalidade pública que lançou uma grande sombra sobre sua carreira musical. Ele nasceu de Ray e Donda West, um fotógrafo e uma professora universitária. Mas West foi criado principalmente por sua mãe, no bairro de South Shore, em Chicago, após a separação de seus pais. Ele venceu vários shows de talentos quando criança e frequentou a Universidade Estadual de Chicago. No entanto, seus estudos não duraram muito e ele abandonou a faculdade após um ano. Ele demonstrou habilidades consideráveis como produtor e seguiu carreira. Ele contribuiu para o álbum de Jermaine Dupri, Life in 1472. E depois disso, ele se mudou para Nova York e fez seu nome através de sua ligação com a Rockefeller Records. Foi em maio de 2018 que West visitou a TMZ para uma entrevista ao vivo, uma conversa que não só foi perturbadora por si só, mas também prenunciou comportamentos erráticos e controvérsias posteriores. Acompanhando-o durante essa entrevista estavam Harvey Levin e Charles Latibaudier, ambos questionando sobre suas postagens recentes nas redes sociais. Nos dias que antecederam a entrevista, West vinha fazendo tweets cada vez mais erráticos, que causaram grande reação negativa e prejudicaram sua imagem pública. À medida que a transmissão ao vivo continuava, as coisas só pioraram a partir daí. Após mencionar brevemente suas postagens polêmicas no Twitter, West começou a fazer novas afirmações. Em certo momento, ele foi citado dizendo: "Quando você ouve falar de escravidão por 400 anos, isso é uma escolha", sugerindo que as vítimas da escravidão tinham poder de decisão nisso. No que seria descrito como um descontrole, West continuou, afirmando que a sociedade está em uma prisão mental. E ele até fez algumas comparações bárbaras entre a escravidão e a Segunda Guerra Mundial. Após essas declarações mal recebidas, o repórter da TMZ, Van Letten, respondeu a West, dizendo que não estava apenas chocado, mas também decepcionado com seu comportamento. Seguiu-se um confronto verbal entre os dois. A entrevista ao vivo da TMZ terminou com o rapper se aproximando de Leifan e dizendo que sentia muito por tê-lo magoado. O comportamento chocante de West, porém, só ficaria mais controverso e extremo, com essa entrevista servindo como um prelúdio para atitudes ainda por vir. Apenas alguns meses depois, West pediu a revogação da 13ª emenda, uma emenda que aboliu formalmente a escravidão. Em 2020, os tweets erráticos continuaram, com West fazendo algumas declarações desnecessárias sobre sua família, o que ajudaria Kim Kardashian a decidir pedir o divórcio. Em
Em 2022, ele divulgou algumas mensagens privadas entre ele e Sean Combs, sugerindo que estava sendo controlado por figuras judaicas. West apareceria em várias outras entrevistas, incluindo o InfoWars, onde demonstrou apoio ao ditador alemão da Segunda Guerra Mundial, gerando uma grande controvérsia que trouxe sérias consequências para ele e sua carreira. Ele não só foi temporariamente banido do Instagram, mas no início deste ano isso culminou em algo muito mais sério. No dia 7 de abril de 2026, as crenças e comportamentos controversos de Kanye West chamaram a atenção do governo do Reino Unido. Devido aos seus comentários extremos, o governo proibiu o rapper de entrar no país, afirmando que sua presença não seria do interesse público. Número 14. Apesar de vir de uma família de empresários bem-sucedidos, Armie Hammer escolheu um caminho totalmente diferente do deles, tornando-se ator de TV e cinema. Ele é bisneto de Armand Hammer, o magnata do petróleo e filantropo. O ator inicialmente ganhou amplo reconhecimento por seu papel em A Rede Social, um filme de sucesso no qual interpretou os gêmeos Winklevoss da vida real. Hammer continuou a atuar em filmes mais conhecidos, incluindo Espelho, O Cavaleiro Solitário e O Agente da Uncle. Ele viria a receber uma indicação ao Globo de Ouro por seu papel em Me Chame Pelo Seu Nome. Embora grande parte da família fosse composta por empresários, o pai do ator, Michael, era dono de uma empresa de TV e produção em Los Angeles, direcionando Hammer para esse caminho. Foi durante o ensino médio que ele optou por abandonar os estudos para seguir essa carreira, para a grande desaprovação de sua família. Ao contar aos pais sobre sua decisão, ele recebeu a seguinte resposta: "Você vai largar o ensino médio? Nenhum Hammerman jamais abandonou a faculdade sem obter um MBA ou doutorado." Em 2020, Hammer participou do programa noturno com James Corden, ao lado de Amber Heard. A entrevista teve um tom leve e cômico que ninguém imaginaria que seria visto de forma mais sombria depois. Neste episódio, Hammer fala de forma bem humorada sobre seu moicano da época da pandemia e seu papel no filme da Netflix, Rebecca. Ele também menciona o cancelamento de sua peça da Broadway, The Minutes, e ainda admitiu nunca ter assistido ao seu próprio filme de 2012, Espelho. A entrevista tomou outro rumo a partir daí, com Corden mencionando os incidentes relacionados a fogo que as celebridades já enfrentaram individualmente. No caso de Hammer, quando era mais jovem, ele conseguiu uma receita para criar bombas de fumaça caseiras. Em duas ocasiões diferentes, essa ideia lhe rendeu uma visita do Corpo de Bombeiros e de equipes da SWAT. Corden concluiu que tanto Hammer quanto Heard eram piromaníacos. Hammer concordou que se encaixava nesse termo a palavra usada para uma pessoa com um desejo incontrolável de provocar incêndios, motivada por tensão ou alívio. Inesperadamente, esse comportamento imprevisível e extremo que ele admitiu na televisão se tornaria um presságio sombrio para acontecimentos futuros que acabariam tornando esse episódio do The Late Show particularmente perturbador. Não mais do que 3 meses depois, Armie Hammer veria toda a sua carreira ser descarrilada. Em janeiro de 2021, ele foi confrontado com acusações chocantes. Várias mulheres, incluindo Paige Lorenz e Courtney Vuskovic, vieram a público com alegações sérias, afirmando que foram abusadas por Armie Hammer. As alegações, posteriormente, levaram à exposição de um grande escândalo e a uma pausa temporária na carreira do ator. De acordo com as vítimas, Armie Hammer as abusou física e emocionalmente vários anos antes. A gravidade das acusações deu início a uma investigação em grande escala, que logo foi concluída sem julgamento, devido à falta de provas em cada caso. O dano, porém, já estava feito. Como resultado das acusações, Armie Hammer foi dispensado por sua agência de talentos e por seu assessor de imprensa. Ele também foi forçado a se afastar de vários projetos de filmes. 2 anos depois, inesperadamente, ele viria a público, quebrando o silêncio e admitindo que algumas das alegações eram verdadeiras. Ele sugeriu que foi emocionalmente abusivo em seu último relacionamento, um comportamento do qual ele passou a se arrepender. As confissões só iriam gerar novas tensões, direcionadas a Hammer, que estava apenas começando a colocar sua carreira de ator nos trilhos novamente. Número 13. Nascido como Daystar Peterson, o rapper e cantor canadense é mais conhecido pelo seu nome artístico Tory Lanez. A carreira de Lanez começou ainda na infância, quando ele já demonstrava grande interesse pelo rap. Mas, apesar de todos esses anos de prática, só em 2009 ele finalmente conseguiu uma grande oportunidade. Naquele ano, ele lançou sua primeira mixtape, TL2TO. Algum tempo depois do lançamento, o cantor Sean Kingston viu um vídeo de Lanez rimando e decidiu contratá-lo para o selo Time is Money Entertainment. Entre 2010 e 2011,
Landis lançou uma série de mixtapes pelo selo, e não demorou muito para que ele começasse a agir por conta própria, lançando sua música de forma independente. Em meados de 2015, ele lançou seu primeiro single para o álbum de estreia. E naquele ano ele também revelou que havia assinado com a Mad Love Records e colaborado com o rapper Azap Ferg. Em setembro de 2012, Landis apareceu no podcast Breakfast Club para uma entrevista onde promoveu seu próximo álbum, Sorry for What? A entrevista teve um tom majoritariamente positivo, com Lanez demonstrando confiança e tranquilidade. Embora tenha sido uma entrevista descontraída, o rapper fez questão de evitar qualquer conversa sobre o drama que estava acontecendo em sua vida. Enquanto falava sobre o interesse do público em sua linha do cabelo, brincando sobre como a gerência, mencionando problemas com o cantor e compositor Augustus Alsina e um breve momento de confronto com o cinegrafista. Lanez evitou completamente ou minimizou qualquer pergunta sobre um suposto incidente que ocorreu 2 anos antes entre ele e outra celebridade, pelo qual disputas judiciais estavam em andamento. A celebridade em questão era Megan Thee Stallion, e lá em agosto de 2020, ela fez algumas alegações surpreendentes. Megan afirmou que 1 mês antes, ela e Lanez tinham discutido em uma festa. A tensão aumentou e o rapper sacou uma arma de fogo. Foi alegado que ele apontou a arma para os pés dela e atirou enquanto gritava "Dance". Megan passou por uma cirurgia menor para remover fragmentos dos pés após o incidente. Ela também teria mentido para a polícia, insistindo que tinha pisado em vidro quebrado, mas acabou contando a verdade 1 mês depois, o que levou a investigações extensas. Limette abordou as perguntas e declarações sobre o incidente com cautela, sem se envolver totalmente nem descartar completamente as alegações. Ele também insistiu que seu silêncio era necessário, já que se tratava de uma investigação em andamento. Essa evasão lhe dava margem para negar tudo de forma plausível, permitindo que ele continuasse promovendo sua música. 4 meses após a entrevista ir ao ar, o rapper apareceu diante de um júri com 3 acusações de crime. Essas acusações eram agressão com arma de fogo semiautomática, portar uma arma carregada e não registrada em um veículo e negligência grave ao disparar essa arma. Ao ser considerado culpado, Limette foi imediatamente levado para uma prisão, onde aguardaria a sentença. Em 8 de agosto de 2023, ele foi condenado a 10 anos de prisão pelo crime violento. Em 2024, houve menção a um recurso, mas o rapper continua preso. Número 12. Por trás da bem-sucedida corretora de criptomoedas FTX Trade Limited está Sam Bankman-Fried, o fundador e ex-diretor executivo da segunda maior corretora desse tipo, tornando o Bankman uma figura poderosa dentro do mercado de ativos digitais e um assunto de discussão no Congresso dos Estados Unidos. Ele nasceu filho de 2 professores da Universidade de Stanford, um pai que era estudioso do direito, especializado em direito tributário, e uma mãe que se dedicava à filosofia moral e ao direito. Ele frequentou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde cursou física. Foi no MIT que ele também conheceu o altruísmo eficaz e o conceito de ganhar para doar, onde pessoas que ganham muito dinheiro doam para ajudar os outros. Isso foi o que o motivou a seguir uma carreira em finanças. Bankman é um dos maiores nomes do mundo cripto desde a fundação da FTX em 2019. Em setembro de 2022, Bankman apareceu no Bloomberg Crypto para oferecer insights e análises sobre as tendências do mercado. Na entrevista, o CEO da FTX afirmou que sua corretora era lucrativa e financeiramente sólida. Ele também explicou que eles estavam expandindo apesar da queda no mercado de criptomoedas. Foi declarado que havia mais de $1 bilhão em fundos disponíveis e que sua empresa estava focada em uma estratégia de aquisições. Bankman-Fried falou sobre um compromisso de longo prazo com a FTX e defendeu a regulamentação das criptomoedas. No programa de David Rubenstein, ele repetiu seu otimismo e foco em ganhar para doar, temas que mais tarde pareceriam contraditórios. Em novembro de 2022, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou planos para vender o token da FTX, o FTT, desencadeando saques em massa que a FTX não conseguiu processar devido à falta de fundos. Logo depois, a Binance desistiu de adquirir a FTX, citando má administração de fundos, o que levou a investigações do governo. Em 10 de novembro, as autoridades anunciaram investigações sobre a FTX e Bankman-Fried. Um ano depois, a FTX e mais de 130 entidades associadas declararam falência, incluindo a Alameda Research, para a qual Bankman havia transferido $4 bilhões através da FTX mais cedo naquele ano, sem revelar isso aos envolvidos ou ao público. Grande parte dos $4 bilhões era composta por fundos de clientes,
que Bankman afirmou serem destinados a ajudar a Alameda a cumprir suas obrigações. Essas obrigações, porém, consistiam em apostas arriscadas e ilíquidas, como compras de imóveis, doações políticas e investimentos de capital de risco garantidas pelo token FTT. Essa iniciativa desastrosa provou ser o principal exemplo de fraude. Bankman usou, sem saber, os fundos dos clientes da FTX para financiar apostas arriscadas e as despesas de sua empresa privada de negociações. Ele também fez isso alterando um código de computador que permitia à Alameda sacar fundos ilimitados da empresa principal, uma porta dos fundos que roubaria bilhões de dólares de clientes desavisados. No mês seguinte, os policiais estavam na porta do ex-CEO e ele foi algemado. Bankman enfrentou acusações de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. No ano seguinte, em janeiro, ele compareceu ao tribunal e se declarou inocente das acusações. Em um segundo julgamento, outras 4 acusações criminais foram apresentadas contra ele, com foco em até 300 doações políticas ilegais. Um júri federal dos Estados Unidos consideraria Bankman culpado de 7 acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Ele foi posteriormente condenado a 25 anos de prisão e obrigado a pagar mais de 11 bilhões de dólares em confisco. Número 11. William McFarland, mais conhecido como Billy McFarland, nasceu na cidade de Nova York em 1991 e foi criado na região de Short Hills, em Millburn, Nova Jersey. Quando tinha apenas 13 anos, ele criou uma empresa online que vendia espaço na web para sites adultos. Quando terminou o ensino médio, McFarland já havia fundado mais 2 empresas. Ele frequentou a Universidade Bucknell, mas abandonou pouco tempo depois para levantar capital de risco e desenvolver um site de mídia social dedicado ao compartilhamento de músicas e vídeos. McFarland então criou um clube somente para convidados, que ele chamou de Magneses, que oferecia convites para eventos exclusivos por meio de um cartão de pagamento. O empreendedor, apesar de ter conseguido financiamento através de Aubrey McClendon, o magnata do setor de energia, ficou entediado com o Magneses e fundou a Fire Media para acompanhá-lo, uma criação que facilitaria a contratação de artistas e celebridades para eventos exclusivos. Foi também esse site que se tornaria a ferramenta inesperada na queda final de McFarland. Foi em 2015, quando o Magneses ainda estava em operação, que McFarland foi convidado para participar do renomado canal de notícias CNBC, em um episódio intitulado Um Cartão Black exclusivo para Millennials. Os Millennials urbanos, começou McFarland, queriam saber onde está o lugar mais badalado no momento, o que está em alta e quando eles podem participar. Ele propôs que o Magneses resolveria esse problema. O fundador de 24 anos se inspirou no ultra exclusivo American Express Centurion Black Card. E assim que ele descobriu uma maneira de embutir uma tarja magnética em um cartão de metal, o Magneses foi criado. McFarland disse aos entrevistadores da CNBC que basicamente o Magneses permite que os dados de um cartão de crédito sejam transferidos para o cartão preto, possibilitando que ele funcione como um cartão de pagamento comum ou como um exclusivo para pessoas exclusivas. Magneses, ele explicou, também utiliza um aplicativo de concierge móvel, oferecendo aos membros acesso não apenas a eventos exclusivos, mas também a descontos. McFarland diz à CNBC nesta entrevista que seu produto já conta com pelo menos 10 mil membros em Nova York e Washington DC. As adesões são apenas por indicação e os candidatos precisam passar por um processo de seleção. As adesões anuais custam $250. Preocupações em relação a esse produto também foram discutidas. Alicia Sirat, membro do New York Angels, expressou preocupação sobre os riscos legais relacionados aos serviços de cartão de crédito e Magneses, mas McFarland insistiu que sua empresa não apresenta os mesmos riscos que uma administradora de cartões de crédito, dizendo, abre aspas, todas as transações passam pelo banco e pelos cartões de crédito originais dos nossos membros. Nós somos apenas uma marca e uma rede que opera sobre essa estrutura. Sem dúvida, McFarland parecia otimista em relação ao seu empreendimento durante a entrevista. Ele parecia empolgado com seu sucesso e com o mundo do empreendedorismo. Um ano depois, o empresário incluiria a Fire Media em sua lista de negócios próprios. A Fire Media é um aplicativo criado para contratar talentos musicais para eventos privados, como o Fire Festival de 2017, que tinha o objetivo de promover ambas as empresas. Mas o evento terminou em desastre e revelou uma verdade oculta que ninguém poderia ter esperado. O Fire Festival foi promovido por influenciadores de redes sociais e estava programado para acontecer em uma ilha das Bahamas. McFarland usou suas 2 empresas para vender ingressos caros com promessas de vilas de luxo e comida gourmet. Mas quando as pessoas chegaram ao festival, se viram presas em tendas de ajuda humanitária, comendo nada além de sanduíches. Os convidados pagaram até $200 mil para participar. Após o evento
momento desastroso, os participantes exigiram justiça, o que levou a uma investigação em grande escala sobre McFarland e possíveis atividades ilícitas. Em maio daquele ano, o Fyre Festival tornou-se o foco de uma investigação criminal, tendo como principais alvos fraude postal, fraude com valores mobiliários e fraude eletrônica. Apesar dos processos legais em andamento, McFarland insistiu que o Fyre voltaria no ano seguinte, mas ele não teria a chance de organizar outro Festival Fyre porque em junho de 2017, agentes federais o prenderam em sua casa em Manhattan. Ele foi posteriormente acusado de fraude contra investidores, que é o ato intencional de enganar ou fornecer informações falsas. E esquemas enganosos são usados para enganar vítimas desavisadas a entregar grandes somas de dinheiro. Um ato que foi significativamente facilitado pela Fyre Band da Magnesis e da Fyre Media, a pulseira com tecnologia RFID que servia como sistema de pagamento sem dinheiro em espécie. Em 2018, McFarland se declarou culpado de fraude eletrônica e de acusações adicionais decorrentes de um esquema separado. Ele foi condenado a 6 anos de prisão federal, cumprindo apenas 4. A entrevista à CNBC, na qual o empresário demonstrou otimismo, é vista de forma mais negativa hoje em dia. Sua insistência de que Magnus era um solucionador de problemas para os millennials se torna uma declaração de duplicidade, substituindo a persona charmosa e confiante por uma astúcia desonesta. Número 10. Julho de 2007 marcaria o início de um período de terror e medo para os brasileiros. Dias antes, centenas de pessoas haviam marchado nas ruas para celebrar o mês do orgulho LGBTQ+, quando o impensável aconteceu. Até hoje, a polícia brasileira ainda tenta desesperadamente capturar um assassino em série conhecido como o Maníaco do Arco-Íris. No dia 4 de julho, José Henrique, de 32 anos, entrou no Parque Petrópolis sem imaginar que nunca sairia de lá com vida. O Parque Petrópolis, localizado no Brasil, é um ponto de encontro bastante conhecido entre homens gays, especialmente aqueles que ainda não se assumiram. O parque recebia dezenas de homens entrando e saindo para encontros ou simplesmente para passar um tempo juntos. Numa tarde, pessoas caminhavam pelo parque quando se depararam com o corpo de José, de 32 anos. Ele havia sofrido vários ferimentos na cabeça e estava nu. O autor do crime também enrolou suas calças em torno dos joelhos, fazendo questão de humilhá-lo. Os moradores ficaram apavorados quando a morte de José chegou às manchetes. Homens que marcavam encontros casuais começaram a andar em duplas e tomar precauções extras. Mas, infelizmente, isso não foi suficiente para salvá-los do Maníaco do Arco-Íris. Por 2 anos, a comunidade LGBTQ brasileira virou alvo e a cidade foi tomada pelo medo. No total, o Maníaco do Arco-Íris tirou a vida de 13 homens, sendo que 12 deles levaram tiros na cabeça. O modo de agir continuou o mesmo e a maioria das vítimas foi encontrada no Parque Petros. Uma força-tarefa foi montada e dezenas de policiais trabalharam no caso dia e noite. Durante a investigação, foi levantada a hipótese de que o Maníaco do Arco-Íris poderia ter conhecido suas vítimas por meio de salas de bate-papo online e aplicativos de namoro. Apesar de uma investigação intensiva, apenas um possível suspeito foi identificado: Hiro Francisco Franco, um ex-policial. Até o momento, nenhuma evidência foi descoberta que ligue de forma conclusiva esse homem à onda de crimes. Infelizmente, a violência homofóbica não é incomum no Brasil, e os investigadores estão procurando alguém que tenha um ódio profundo pela comunidade LGBTQ. Ninguém jamais foi preso por envolvimento nos assassinatos, e o Maníaco do Arco-Íris está livre para andar pelas ruas do Brasil. Nos anos que se seguiram ao primeiro crime, a investigação praticamente parou devido à falta de evidências e pistas. Qualquer pessoa que tiver informações deve entrar em contato com a Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo número 11420-71916. Número 9. A Rodovia das Lágrimas refere-se à Rodovia 16, uma estrada de 725 quilômetros de extensão que vai de Prince George até Prince Rupert, na Colômbia Britânica, Canadá. Embora a estrada seja repleta de belezas naturais, a rodovia guarda um segredo sombrio. Desde a década de 1970, dezenas de mulheres, principalmente indígenas, desapareceram ou perderam suas vidas. Devido ao fato de a maioria das vítimas serem indígenas, a Polícia Montada Real do Canadá, a polícia local e as agências governamentais deram pouca atenção à epidemia que se desenrolava bem diante de seus olhos. As famílias das vítimas levaram décadas para que seus casos fossem levados a sério e para que seus casos recebessem a investigação e a justiça que merecem. Fontes diferentes apresentam estatísticas diferentes, mas acredita-se que pelo menos mais de 20 mulheres desapareceram ou perderam a vida ao longo da Rodovia das Lágrimas,
embora o número real possa chegar a centenas. A rodovia passa por muitas comunidades indígenas que têm pouco ou nenhum acesso a serviços básicos. A taxa de pobreza é alta, o que leva muitas mulheres a pegar carona para ir à escola, ao trabalho ou até mesmo para consultar um médico. Tamara Lynn Chipman, de 22 anos, é uma das muitas mulheres que desapareceram ao longo da rodovia das lágrimas. Tamara foi vista pela última vez em 21 de setembro de 2005, em Prince Rupert, na rodovia 16, tentando pegar uma carona para Terrace. Várias testemunhas viram Tamara parada à beira da estrada, mas ninguém viu com quem ela foi embora. Semanas depois, a família dela percebeu que algo estava errado, quando a conta bancária dela não havia sido movimentada e ela estava com o aluguel atrasado. A família dela registrou o desaparecimento junto à polícia local e à Polícia Montada Real do Canadá, e desde o início, a atitude deles em relação a Tamara e ao caso dela foi decepcionante. Tamara tinha um histórico de pegar carona e de se prostituir, embora isso fosse algo que ela não fazia há bastante tempo. A imprensa e as pessoas online imediatamente a demonizaram e demonstraram pouca simpatia pela caroneira desaparecida. Várias buscas por Tamara foram realizadas, mas nunca foi encontrado nenhum sinal dela. Os moradores acreditam que esses desaparecimentos e crimes são obra de um serial killer, ou até mesmo de vários serial killers, que se aproveitaram do local remoto e de outros fatores. A Polícia Montada Real do Canadá criou o projeto EPANA em 2005 para investigar mais a fundo esses casos, mas até agora nenhuma prisão foi feita. O projeto EPANA, juntamente com ativistas indígenas e as famílias das vítimas, continuam procurando por seus entes queridos e exigindo que os responsáveis sejam levados à justiça. Número 8. 8 de abril de 1992, começou como qualquer outro dia para Robin Feldhauer, de 26 anos. Robin trabalhava em uma loja de calçados Payless em Indianápolis, Indiana, e foi chamada para trabalhar depois que uma de suas colegas ficou doente. Robin vestiu seu uniforme e foi para a loja para cobrir o turno da tarde. Enquanto Robin trabalhava, um homem estranho entrou na loja. A princípio, Robin pensou que ele era um cliente, mas quando ele se aproximou, ela viu que ele estava segurando algo na mão. Num piscar de olhos, a vida de Robin foi tirada e o homem misterioso saiu da loja. O corpo de Robin foi descoberto horas depois e a polícia de Indianápolis correu para investigar. Dias depois, em 11 de abril de 1992, Patricia Smith, de 23 anos, e Patricia Majors, de 32 anos, se depararam com o mesmo homem estranho na loja de noivas que elas possuíam em Wichita, Kansas. Vários crimes semelhantes começaram a surgir no Kansas, Missouri e Indiana. O modus operandi do criminoso era o mesmo. Ele procurava uma loja onde uma mulher, geralmente sozinha, estava trabalhando e não havia clientes por perto. Assustadoramente, o agressor não dizia uma palavra às suas vítimas. Assim que os tiros eram disparados, ele saía calmamente sem alertar ninguém. Os investigadores rapidamente perceberam que todos esses crimes aconteceram em áreas próximas à I-70. Foi então especulado que o assassino estava rondando a I-70 procurando por vítimas. Isso levou a ele ganhar o apelido de assassino da I-70, um nome que ainda é usado até hoje. Michael McCall, de 40 anos, foi a única vítima masculina do assassino da I-70 e ele foi atacado em seu local de trabalho em Indiana. Os policiais acreditam que o assassino em série da I-70 confundiu Michael com uma mulher por causa do seu cabelo comprido visto de trás. Pelo menos 6 crimes foram ligados ao esquivo assassino da I-70, mas muitos investigadores acreditam que ele continuou sua onda de crimes após 1992. A U-70 atravessa Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Virgínia Ocidental, Maryland e Pensilvânia, o que significa que ele pode ter vítimas em todos esses estados. Esforços tremendos foram feitos pelas forças policiais de vários estados para capturar o assassino da I-70, mas até agora esses esforços têm sido infrutíferos. Qualquer pessoa que tiver informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de St. Charles pelo número 636-949-3300. Número 7. No início de 2019, as autoridades foram informadas sobre um serial killer que se autodenominava Hércules. Em 1º de fevereiro de 2019, os moradores de Dhaka, em Bangladesh, estavam acordando e se preparando para começar o dia, quando uma descoberta horrível foi feita. Passantes encontraram um corpo de um homem identificado apenas como Rakib em um ferro velho. Ao redor do pescoço dele, os investigadores encontraram uma placa que dizia, abre aspas, "Esta é a punição pela agressão. Agressores, cuidado, Hércules." A agressão em questão ocorreu em 14 de janeiro de 2019,
quando a vítima, que não teve o nome divulgado, estava indo para a casa da avó. De acordo com relatos, ela foi emboscada e atacada por 2 homens. Haqibi era o principal suspeito neste caso, e a polícia estava reunindo provas contra ele aos poucos. Dias depois, o corpo de um homem identificado apenas como Ripon foi encontrado em uma área abandonada perto da Amin Model Tal. Assim como Haqibi, Ripon também era o principal suspeito no caso, de uma garota de 18 anos, cujo corpo havia sido encontrado nos arredores de Sava. Ripon também tinha um bilhete semelhante pendurado no pescoço, e ficou claro para os investigadores que Hércules não iria parar tão cedo. No total, 3 incidentes foram ligados ao esquivo Hércules, e todos os 3 homens eram suspeitos ou procurados em conexão com agressões e crimes graves. Alguns membros da comunidade teorizaram que Hércules é, na verdade, um grupo de homens, possivelmente até mesmo policiais. Uma investigação exaustiva foi realizada, mas até 2023 a polícia ainda não está mais perto de capturar Hércules. Número 6. O feminicídio é uma epidemia crescente que está assolando o México. E por trás desses crimes, a polícia acredita que há um assassino em série à espreita nas sombras. De acordo com as estatísticas do governo, mais de 500 mulheres perderam a vida em Juarez, no México, desde 1993. Os corpos dessas mulheres geralmente são encontrados em áreas remotas do deserto e apresentam os mesmos ferimentos e padrões. A polícia montou várias forças-tarefa e operações, mas a epidemia continua. Mus Flores, de 19 anos, é apenas uma das centenas de mulheres que sofreram violência em Juarez, no México. No dia 4 de agosto de 2008, Luz saiu de casa e foi para o centro de Juarez. De acordo com sua mãe, Luz Del Carmen, ela estava indo para a loja de roupas Maxi entregar uma ficha de emprego. Sua mãe e sua irmã esperavam seu retorno, mas Luz nunca voltou para casa. Ela foi dada como desaparecida naquela mesma noite e as buscas por ela começaram. Sua mãe e sua irmã realizaram várias buscas por conta própria, mas nunca encontraram nenhum sinal dela. Da mesma forma, Deboni Basaluda, de 18 anos, desapareceu em 9 de abril de 2022 após participar de uma festa em Juarez. Dias depois, seu corpo foi encontrado no reservatório de água do motel Nueva Castilla. Imagens de câmeras de segurança mostraram Deboni entrando no motel por volta das 4h30 daquela manhã. Pouco antes de entrar no hotel, ela estava com um taxista que fez investidas indesejadas contra ela e a abandonou na estrada próxima ao motel. De acordo com as autoridades, embora ela tenha sofrido um trauma na cabeça, eles acreditam que sua morte pode ter sido acidental. Os casos de Deboni e Luz são apenas um entre centenas em Juarez, no México. As famílias dessas mulheres são informadas de que não podem registrar boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas por 48 a 72 horas, tempo suficiente para que evidências vitais sejam perdidas. Especialistas não têm dúvidas de que um assassino em série ou assassinos estão rondando as ruas de Juarez. Número 5. Há um número preocupante de casos de profissionais da saúde tirando intencionalmente a vida de pessoas sob seus cuidados. Muitos desses casos envolvem pessoas que acreditam estar ajudando suas vítimas no fim de suas vidas. Esse não foi o caso de Victorino Chua. Chua foi condenado por tirar a vida de 2 de seus pacientes, envenenando-os com insulina. Mas inúmeros outros também foram envenenados e pelo menos 3 outros faleceram após receberem um medicamento que havia sido adulterado. Os crimes aconteceram no hospital Stephen Hill em 2011 e 2012. Chua era um enfermeiro filipino que se mudou para o Reino Unido em 2002. Durante toda a sua carreira, tanto nas Filipinas quanto no Reino Unido, ele teve problemas com furtos. Muitos dos furtos eram de dinheiro, mas ele também roubava medicamentos. Isso não o impediu de receber recomendações, e em 2009 ele conseguiu um cargo no hospital de Stockport. Chua não se adaptou bem ao hospital. Houve acusações de que ele deu tratamentos desnecessários aos pacientes. A equipe também encontrou problemas com suas habilidades interpessoais. Chua afirmou que foi maltratado pelos pacientes e pela equipe e escreveu em uma carta confusa que seu tratamento fez com que um anjo se tornasse mal. Em 2011, ele começou a adulterar bolsas de soro que seriam entregues aos pacientes. Chua adicionou uma grande quantidade de insulina às bolsas. Embora a insulina seja importante para todos os seres humanos, o excesso pode causar baixos níveis de glicose e fazer com que os pacientes fiquem hipoglicêmicos. A condição pode causar danos ao cérebro e ao sistema nervoso central. Ela também pode causar danos irreversíveis e custar vidas. No início, não estava claro o que havia acontecido, mas a equipe médica então percebeu que alguns dos bolsas de soro pareciam estar espumando. A adulteração foi descoberta, mas descobrir quem fez isso não seria tão fácil. Em julho de 2011,
uma enfermeira chamada Rebecca Lighton foi presa. As digitais dela foram encontradas em bolsas contaminadas e a polícia encontrou postagens no Facebook onde ela dizia que bebia álcool e festejava para lidar com o estresse do trabalho. Após 6 semanas, a polícia arquivou o caso contra Rebecca. Só depois que Shua mudou seus métodos é que ele foi finalmente pego. Aparentemente, não satisfeito em deixar ao acaso se o seu veneno seria usado, ele adulterou prontuários médicos para solicitar medicação desnecessária para os pacientes. Foi mais fácil ligá-lo a essas alterações e a polícia determinou que ele teve acesso às bolsas de soro em todas as ocasiões de envenenamento. Ele se declarou inocente, mas foi considerado culpado por tirar a vida de 2 pacientes, além de causar danos a inúmeros outros. Número 4. Amigos e vizinhos de Irina Gaidamashuk a conheciam como uma mãe amorosa que ajudava na escola da filha. O marido dela sabia que ela tinha um problema com álcool, mas nunca imaginou até onde ela iria para conseguir uma bebida. Gaidamashuk nasceu na União Soviética e acabou conhecendo e se casando com seu marido, Yuri. No começo, as coisas pareciam bem, mas Gaidamashuk já tinha um problema com álcool. A situação ficou tão ruim que Yuri tirou o acesso dela ao dinheiro do casal, preocupado que ela gastasse tudo em vodka. Apesar disso, ela continuou encontrando maneiras de conseguir álcool, enquanto mantinha a imagem de uma mãe comum. Ao mesmo tempo, durante os anos 2000, as mulheres idosas da região viviam com medo. Os crimes começaram em junho de 2002. Uma mulher idosa foi encontrada em sua casa com ferimentos graves na cabeça. Parecia que ela havia sido atingida com um martelo. Dinheiro havia sido roubado de sua bolsa, mas somava menos de $25. Nos 8 anos seguintes, mais 17 mulheres seriam vítimas desse criminoso perturbador. A princípio, a polícia acreditava que estava procurando por um homem. Parecia ser a única possibilidade, já que os crimes eram tão violentos. Mas ficaria provado que isso não era verdade quando uma das vítimas escapou do chamado monstro da Rússia. A idosa foi encontrada no chão de seu apartamento com um ferimento grave na cabeça. O apartamento dela havia sido revirado, mas apenas uma pequena quantia de dinheiro foi levada. Enquanto estava no hospital, ela disse à polícia que foi uma mulher que a atacou. No início, a polícia acreditava que ela tinha problemas mentais e que era apenas um homem vestido de mulher. Mas a vítima continuou insistindo e, por fim, acreditaram nela. A polícia agora estava à procura de uma mulher. Milhares de pessoas foram entrevistadas e uma mulher chamada Marina Valiva foi presa. Marina confessou aos crimes sob pressão da polícia, mas os ataques continuaram. Só depois que a 17ª mulher perdeu a vida para o assassino em série é que a polícia identificou o verdadeiro culpado. A última vítima foi uma senhora de 81 anos chamada Alexandra. Os vizinhos conseguiram ver bem a mulher que tinha vindo decorar o apartamento de Alexandra e deram uma descrição para a polícia quando o corpo de Alexandra foi descoberto. 5 dias depois que um retrato falado foi divulgado, Gaidamashuk foi identificada como uma criminosa. Ela confessou no início e disse à polícia que tinha tirado a vida das vítimas para conseguir dinheiro para comprar álcool. No tribunal, ela tentou negar seus crimes, mas ainda assim foi considerada culpada. Ela foi condenada a apenas 20 anos de prisão. Número 3. Em 2010, uma série de assaltos tirou a vida de 4 pessoas. Só depois que o culpado tentou usar o cartão do caixa eletrônico de sua última vítima é que ele foi pego. John Wesley Yulee já tinha uma longa ficha criminal quando foi preso em 2010 por furto em loja. Os crimes variavam de assalto à mão armada a arrombamento e falsificação de cheques. Seu crime mais recente foi trocar as etiquetas de preço em produtos em uma loja da Home Depot. Morando na Califórnia, Yulee poderia receber uma sentença de prisão perpétua por crimes graves após suas 2 primeiras condenações, devido à regra dos 3 strikes. Em Los Angeles, porém, a regra só entrava em vigor se o terceiro crime fosse violento. Yulee era um ativista de destaque contra a regra dos 3 strikes e chegou a aparecer em um programa de TV para discutir o assunto. Yulee recebeu uma sentença de 32 meses pelo crime cometido na Home Depot, mas ela foi adiada para que ele pudesse passar por uma cirurgia previamente agendada. Yulee decidiu usar esse tempo para cometer mais crimes violentos. Sua primeira vítima foi Hannah Morcos, de 80 anos. Depois de invadir a casa dos Morcos, Yulee encontrou Hannah. Em vez de fugir, Yulee atacou violentamente o idoso e provocou um ataque cardíaco. O corpo de Hannah foi descoberto por sua família no dia seguinte. Algumas semanas depois, Yulee tirou a vida de sua segunda vítima, Denise Roberts, que morava na mesma rua que Yulee. Mas, aparentemente, ele não tinha nenhum problema em cometer crimes perto de casa. Ele amarrou a mulher de 53 anos
e tirou sua vida antes de revirar a casa dela. Apenas 9 dias depois, Limo e Robin Turnage foram atacados. E Ulysse passou por um funcionário de serviços públicos para entrar na casa deles antes de atacar o casal. Eles também foram amarrados antes de Ulysse tirar suas vidas. Infelizmente, levou alguns dias até que os corpos fossem encontrados, depois que familiares preocupados pediram à polícia para fazer uma checagem para ver se eles estavam bem. A polícia que investigava o crime ficou surpresa quando o cartão de Robin foi usado em um caixa eletrônico. Câmeras no caixa eletrônico capturaram uma imagem nítida do culpado, alguém com quem a polícia já estava muito familiarizada. Após Ulysse ser preso, foi descoberto que ele havia vendido itens dos roubos em casas de penhores, solidificando sua ligação com os 2 roubos anteriores. Ele não contestou as acusações e passará o resto da vida atrás das grades. Número 2. Jeffrey Myatt é um criminoso perturbador que ganhou o apelido de Estripador de Rhode Island. Ele tirou a vida de 3 mulheres entre 2002 e 2003 e atacou outras 2 que mal conseguiram escapar com vida. A primeira vítima foi uma mulher chamada Audrey Harris. Audrey, como todas as vítimas do Estripador, era uma trabalhadora de rua. Assim como as outras vítimas, ela não era alguém que faria falta. No dia 9 de fevereiro de 2003, ela se despediu da mãe e disse que a visitaria mais tarde naquele dia. A visita nunca aconteceu e a mãe de Audrey registrou seu desaparecimento. A polícia aparentemente levou o caso a sério. Já havia ocorrido um ataque contra outra mulher da mesma profissão, chamada Jane Smith, e a polícia suspeitava que Audrey poderia ter sido vítima do mesmo agressor. Depois, o homem atacou outra mulher que sobreviveu, Christine Dumont. O homem foi identificado como Timothy Scanlon, mas antes que Scanlon pudesse ir a julgamento, Christine também desapareceu em maio de 2004. Scanlon mais tarde seria considerado culpado de atacar Smith, mas foi inocentado de qualquer envolvimento no desaparecimento das 2 mulheres. Em julho de 2004, uma terceira mulher da mesma profissão desapareceu. Stacey Goulet foi dada como desaparecida por seu namorado. A polícia tentou usar uma policial disfarçada para atrair o criminoso, mas o estripador não caiu na armadilha. Só depois de uma ligação misteriosa e anônima é que o caso teve uma reviravolta. O autor da ligação era um homem que disse para eles falarem com Jocelyn Martin. Jocelyn contou à polícia que tinha sido atacada por um de seus clientes. Ele a levou para a casa dele e então a atacou por trás. Ela reagiu e conseguiu escapar. Por causa da profissão dela, ela não tinha ido à polícia, mas agora ela deu a eles todos os detalhes de que precisavam para identificar o endereço do estripador. A polícia também descobriu que uma segunda mulher havia sido atacada no endereço e sobreviveu. O homem que morava lá era Jeffrey Myatt. No início, ele negou qualquer envolvimento, mas uma busca em sua casa revelou uma cena perturbadora em seu banheiro. Foi ali que ele lidou com os corpos. Myatt confessou ter tirado a vida de Audrey, Christine e Stacey. Ele lidou com os restos mortais delas na banheira, colocou-os em sacos de lixo e descartou os restos em caçambas comerciais. Uma busca em um aterro sanitário localizou os restos mortais de Stacey, mas as outras 2 vítimas nunca foram encontradas. Número 1. Em julho de 1993, a polícia de Londres divulgou uma imagem de câmera de segurança da vítima de um suposto serial killer e de um homem não identificado, acreditando-se que fosse o culpado. Essa prova foi o que finalmente levou à queda de Colin Island. Os crimes começaram em março daquele ano. Peter Walker era um diretor de coreografia de sucesso no West End. Ele também era homossexual e frequentava o clube Colburn, em Earls Court. O pub era popular entre homens homossexuais que usavam lenços de cores diferentes para mostrar do que gostavam. Walker foi abordado por um homem que o convidou para ir até sua casa. O corpo de Peter foi encontrado debaixo de seu edredom. Mais tarde, o criminoso responsável ligou para um jornal de circulação nacional para assumir a autoria do crime, mas expressou remorso por ter deixado o cachorro de Peter preso no apartamento. Essa ligação foi a primeira de muitas que Colin Island faria. Island era um homem de 39 anos, divorciado 2 vezes, que estava desempregado na época. No ano anterior, ele havia concluído que era um ninguém e, como resolução de ano novo, decidiu mudar isso, tornando-se um serial killer. Segundo uma de suas ex-esposas, ele odiava homens homossexuais e os via como vítimas fáceis. Em particular, ele mirava homens que resistiam a serem amarrados. Depois de Peter, a próxima vítima de Ireland foi Christopher Dunn, um bibliotecário e outro frequentador do clube Coleraine. O crime foi ainda mais perturbador e, novamente,
Ireland entrou em contato com a imprensa e a polícia para provocá-los sobre seu crime. Um empresário americano chamado Perry Bradley e um atendente de asilo chamado Andrew Collier também se tornariam vítimas. As mortes deles seriam separadas por menos de uma semana. Foi somente após o quarto crime que a polícia conseguiu identificar padrões. Além do método em cada crime, a polícia identificou o último local conhecido deles como o Clube Coleraine. A relação entre a polícia britânica e a comunidade homossexual não era boa na época, o que pode ter feito com que certas semelhanças fossem ignoradas. Mas a polícia finalmente tomou uma atitude para alertar a comunidade homossexual, distribuindo panfletos em eventos do orgulho para tentar obter mais informações. Eles também foram motivados por outra ligação de Ireland, que disse que atacaria uma vez por semana se não fosse pego. A última vítima de Ireland foi descoberta em 15 de junho, embora o crime tenha ocorrido 3 dias antes. Emmanuel Spiteri era um chefe de cozinha que foi visto pela última vez no Clube Coleraine em 12 de junho. Ele saiu com um homem descrito como tendo o rosto redondo, cabelo curto e escuro e dentes descoloridos. A polícia então localizou uma imagem de CFTV de Emmanuel e do suspeito na estação de metrô. Ireland se apresentou e se identificou como o homem na foto, mas disse que foi ao apartamento de Emmanuel com ele, mas o deixou lá com outro homem. Mas a polícia encontrou as impressões digitais de Ireland na casa de Andrew Collier. Ele acabou confessando seus crimes, dizendo à polícia que queria ser famoso. Ele foi condenado a 5 penas de prisão perpétua e passou o resto da vida atrás das grades. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.